Numa certa noite, todas as crianças da cidade desaparecem. Quando retornam, transformaram-se em predadores mortais. Na manhã de quarta-feira na escola primária de Maybrook, a professora do terceiro ano, Justine Gandandi, prepara-se para o que espera ser um dia normal, mas ao entrar na sala de aula, congela de horror. Dos 18 alunos, apenas um está presente, o quieto e reservado Alex Lilly, enquanto os outros 17 desapareceram sem deixar vestígios. A polícia inicia uma investigação. Ao revisar imagens de segurança das casas das crianças, descobre algo bizarro e profundamente perturbador. Às 2h17 da madrugada, cada criança acordou subitamente, saiu da cama e correu para fora de casa com os braços esticados para a frente, como se guiadas por uma força invisível. Alex é interrogado, mas o garoto insiste que não sabe de nada, e Justine está igualmente chocada e incapaz de explicar o acontecido. A escola permanece fechada por quase um mês, mas a administração decide reabri-la, e o diretor Marcus organiza uma reunião com pais e professores, onde as tensões explodem. Archer, pai de Matthew, um dos meninos desaparecidos, desaba-se contra as autoridades por sua inação, mas sua raiva rapidamente se volta para Justine, gritando que a suspeita está sentada entre eles, e todos os olhos se voltam para a professora, que tenta se defender, pedindo desculpas pelo acontecido e insistindo que quer respostas tanto quanto todos, mas a multidão não acredita nela, a chamando de mentirosa, e Marcus tenta acalmar a todos, mas a situação foge do controle, com os pais furiosos saindo e deixando a reunião em ruínas. Humilhada e abalada, Justine dirige-se a uma loja para comprar álcool, desesperada para acalmar os nervos. Mais tarde, sua campainha toca. Ao olhar para fora, não vê ninguém, mas momentos depois, batidas altas ecoam pela casa, e ela, pegando sua pistola de choque, sai e encontra seu carro vandalizado por atacantes desconhecidos. Na manhã seguinte, Marcos sugere que Justine tire uma licença e consulte um terapeuta, mas ela recusa, dizendo que seu trabalho é a única coisa que a mantém à tona, e pede permissão para falar com Alex, mas Marcos a repreende por cruzar limites profissionais e a proíbe de qualquer contato. Abalada, Justine registra um boletim de ocorrência sobre o vandalismo e a ameaça. Fora da delegacia, encontra seu ex-marido, Paul, um policial, com quem acaba saindo em um bar, onde um leva ao outro e eles passam a noite juntos, mas na manhã seguinte, após Paul ficar irritado com suas perguntas sobre o caso, eles se separam em termos tensos. Mais tarde, Justine segue Alex secretamente até sua casa, entra sorrateiramente e olha pela janela, congelando ao ver os pais do garoto imóveis no sofá, como figuras de cera. Perturbada, ela liga para Marcus, que fica furioso e desliga abruptamente. Em uma loja, Justine encontra a esposa de Paul, Donna, que, sabendo do caso, acusa-a de tê-lo embebedado e seduzido, resultando em uma discussão acalorada. Naquela noite, Justine tem um sonho aterrorizante com Alex na escola e acorda sobressaltada, apenas para ver a silhueta escura de uma mulher no teto, que desaparece quando ela grita. No dia seguinte, ela tenta abordar Alex, mas o garoto grita para não segui-lo e foge. Justine vai até a casa dele e espera no carro, adormecendo até a porta da frente se abrir e a mãe de Alex sair, com uma tesoura na mão e o rosto vazio, cortando silenciosamente um fio de cabelo de Justine antes de voltar para dentro. A história muda para Archer, obcecado em encontrar seu filho Matthew, revendo todas as noites as imagens da câmera. Dono de uma empresa de construção, ele é distraído por um erro de pintura de um funcionário e carrega a lata de tinta em sua caminhonete. Mais tarde, ele se encontra com o chefe de polícia Ed, exigindo atualizações sobre o caso e acusando-o de proteger a principal suspeita, Justine, revelando que investigou o passado dela, uma prisão por embriaguez ao volante e demissão de um emprego anterior por comportamento inadequado. Ed aponta que as imagens mostram as crianças saindo sozinhas, sem serem forçadas. Após a reunião escolar, Archer segue Justine secretamente para casa e é ele quem picha seu carro com letras vermelhas. Então, ele volta para casa e revê as malditas imagens, adormecendo até ser acordado pelo brilho do despertador às 2h17, indo para baixo e vendo Matthew correndo para fora, perseguindo-o, mas acabando de volta em frente à sua própria casa, onde Matthew entra em um objeto estranho e ilumina o céu, com a forma de um rifle e os números 217 brilhando. Archer irrompe no quarto do filho, implorando para que ele responda para onde correu, chorando e confessando um amor nunca dito em voz alta, mas de repente, em vez de Matthew, uma mulher com um sorriso aterrorizante está deitada na cama, e ele acorda gritando, espalhando um mapa da cidade sobre a mesa e traçando uma linha reta de sua casa, refazendo o caminho de Matthew naquela noite. Então dirigindo-se à casa de outra criança desaparecida, Bailey,
cuja mãe se recusa a mostrar as imagens de segurança, mas Archer espera o pai voltar e ele concorda em revisar o vídeo, que confirma um padrão estranho. As crianças correm em linha reta, e as casas de Matthew e Bailey estão em lados opostos da cidade. Archer desenha linhas de ambas as casas e elas se cruzam em um ponto central desconhecido para ele. Dirigindo pela cidade, Archer avista Justine em um posto de gasolina e decide segui-la, exigindo respostas, mas ela revida, insistindo que ele a deixe em paz, quando subitamente Marcus emerge das árvores, movendo-se como as crianças desaparecidas, com os braços estendidos e expressionista, atacando Justine, derrubando-a e começando a estrangulá-la. Archer tenta intervir, mas o diretor o empurra para longe. Justine corre para a loja e Marcus agora se volta para Archer, estrangulando. A história muda para Paul, que está ao telefone com Donna, prestes a voltar de uma viagem de negócios, falando sobre planos para ter um bebê e perguntando se ele tem frequentado reuniões de alcoólicos anônimos, e Paul mente, alegando estar muito ocupado com o trabalho. Ele cumprimenta Ed, pai de Donna, informando que poderão comparecer ao jantar de aniversário. Então sai para patrulhar e Justine acena para ele. Em um beco estreito, ele avista um jovem suspeito chamado James, que foge ao ver um policial. Paul persegue, primeiro de carro, depois a pé, finalmente algemando-o. Durante uma revista, encontra uma seringa usada e acidentalmente pica o dedo, entrando em pânico, batendo em James e depois correndo para seu carro para cuidar do ferimento. Percebendo que a câmera de bordo registrou todo o incidente, então volta para James e tenta fazer as pazes, admitindo que não deveria tê-lo batido e decide soltá-lo, mas o avisa para não aparecer na área novamente. Na delegacia, Ed já sabe sobre o tratamento violento do detento e o chefe o tranquiliza, dizendo que se James não apresentar uma queixa, a filmagem incriminadora desaparecerá em um mês. Mais tarde, Paul recebe uma mensagem de sua ex-mulher, Justine, e, contra seu melhor juízo, encontra-se com ela em um bar e acabam passando a noite juntos. Na manhã seguinte, após se separarem, Paul volta para casa e encontra Donna lá, que voltou mais cedo do que o esperado, imediatamente percebendo seu estado desarrumado e suspeitando do caso. Na delegacia, Ed dá a Paul um olhar significativo. Lá fora, Paul avista James vagando por perto, grita com ele e decide segui-lo, desligando a câmera de bordo. Agora, mudamos para a história de James, um adolescente sem teto viciado em drogas que sobrevive roubando e penhorando itens por alguns dólares. No dia em que foi preso, tentou arrombar uma casa abandonada, mas Paul impediu, e agora, sob uma chuva torrencial, James encontra uma casa grande, que acaba sendo a de Alex, e, vendo jornais cobrindo as janelas, encolhe os ombros e entra por uma janela. Dentro, está escuro como breu, e James tateia pelo ambiente, enfiando objetos de valor em uma fronha, e ao passar pela sala de estar, murmura um pedido de desculpas aos pais de Alex, sentados imóveis no sofá, mas para sua surpresa, eles não reagem. A curiosidade leva James a uma porta do porão, onde, na penumbra, vê várias crianças paradas como estátuas, e isso o apavora, tentando fugir, mas os pais de Alex de repente ganham vida e o perseguem, com James mal escapando com vida. Abalado, ele vai a uma loja de penhores para vender os bens roubados e é quando nota um panfleto com fotos de crianças desaparecidas. Com o coração acelerado, liga para a polícia, alegando saber onde as crianças estão, e eles lhe dizem para ir à delegacia. Mas no prédio da polícia, James avista Paul e foge para a floresta Nearb, onde à distância vê uma mulher estranha acenando para ele. Aterrorizado, esconde-se em uma barraca, segurando uma seringa como uma arma, e quando Paul abre a aba barraca, James o confunde com a mulher misteriosa e o esfaqueia no rosto. Enfurecido, o policial saca sua arma, mas James implora por misericórdia, insistindo que sabe onde as crianças estão, e leva Paul até a casa de Alex, observando nervosamente enquanto o policial toca a campainha, e para seu espanto, alguém realmente atende. A noite cai, mas Paul não sai. E finalmente a porta se abre e Paul sai furioso, arrastando James para dentro da casa. Agora mudamos para a história do diretor Marcus, que está fazendo compras com seu marido, Terry, quando Justine liga, compartilhando sua suspeita sobre a casa de Alex e pedindo que Marcus verifique a família. Para tranquilizá-la, Marcus promete contatar os pais e encontrá-los na escola. No dia seguinte, uma mulher estranha com maquiagem brilhante e desleixada entra no escritório de Marcus, apresentando-se como Gladys, tia de Alex. Marcus se desculpa, explicando que só pode falar com os guardiões legais, mas Gladys o interrompe, dizendo que os pais de Alex estão doentes e ela se mudou para cuidar deles. Marcus explica que uma queixa foi registrada sobre a família e insiste em falar com os pais.
e Gladys pergunta calmamente quem registrou a queixa, com Marcos hesitando e dizendo que foi anônima, avisando que se não conversar com os pais até segunda-feira, os serviços de proteção à criança terão que ser envolvidos. No dia seguinte, Marcos está tomando café da manhã com seu parceiro quando há uma batida na porta. É Gladys, que se desculpa por perturbá-los no fim de semana, diz que perdeu o ônibus e pede para descansar um momento. Marcos fica confuso com sua aparição em sua casa, mas o educado Terry a convida para entrar, e Gladys pede água não em um copo, mas em uma tigela. Então pergunta se Marcos contatou as autoridades sobre Alex, e quando ele diz que não, Gladys amarra uma fita a um graveto, e sem aviso, pressiona a ponta afiada em sua própria palma. Aterrorizado, Terry lhe entrega um pano para o ferimento, mas ela de repente corta uma mecha de seu cabelo, amarra o cabelo ao graveto, toca um sino e quebra o graveto ao meio, e naquele momento, Marcos sente seu corpo sair de seu controle, girando subitamente em direção a Terry e brutalmente tirando sua vida. Preso em um transe aterrorizante, finalmente, Gladys mergulha o graveto na tigela de água e Marcos volta a si, então ela puxa outra mecha de cabelo de sua bolsa, de Justine, amarrando-a ao graveto e quebrando-o ao meio, e Marcos cai em transe novamente e dispara em direção a Justine, colidindo com Archer, invadindo uma loja e perseguindo a professora, mas Archer intervém, lutando com Marcos tempo suficiente para Justine escapar, saindo para fora, pulando em um carro e acelerando, Archer a segue, mas um veículo que vem em direção oposta atinge Marcos, reduzindo sua cabeça a uma massa deformada. Após uma breve verificação no hospital, Archer encontra Justine esperando por ele no saguão. Ela agradece por salvá-la e expressa choque com o comportamento estranho de Marcos, e Archer garante que já viu casos semelhantes, mostrando-lhe suas descobertas. As crianças, incluindo Matthew e Bailey, corriam em posturas idênticas ao longo de caminhos retos, como se transformadas em armas programadas para atacar, como Marcos, e Archer aponta para a interseção das linhas, mas admite que não descobriu. O que isso significa? Justine estuda atentamente e percebe que a interseção está dentro da casa de Alex Lilly. Agora, mudamos para a história de Alex, um menino inteligente, mas colegas o intimidam implacavelmente, e seu único consolo vem do amor de seus pais. Um dia, quando seu pai o busca na escola, lembra que a tia Gladys, irmã de sua mãe, estará visitando em breve, e Alex protesta abertamente, recusando-se a tê-la morando com ele, mas seu pai insiste que isso fará sua mãe feliz. E além disso, Gladys está muito doente e não tem para onde ir, então eles devem acolhê-la. Em casa, a mãe de Alex pergunta sobre seu dia na escola e lembra-lhe de limpar seu quarto antes da chegada de Gladys. Na manhã seguinte, Alex acorda com o som de seus pais discutindo, seu pai resmungando que eles mal conhecem Gladys, a viram pela última vez há 15 anos e ela nem mesmo compareceu ao casamento deles. Após escovar os dentes, Alex espia o quarto de Gladys. Primeiro nota sua peruca na mesa, depois a vê deitada na cama, fraca e frágil. A caminho da escola, Alex pergunta ao pai quanto tempo Gladys ficará, e seu pai evade a pergunta, dizendo que não será muito, pois a saúde dela não está melhorando. Na escola, Matthew joga um lápis em Alex, e Justine intervém, repreende o valentão e o expulsa da sala. Após as aulas, Alex espera por seu pai, mas ele não aparece, e eventualmente o garoto volta para casa sozinho, onde a casa o recebe com um silêncio sinistro, seus pais sentados à mesa, imóveis, como se estivessem em um transe, e Gladys, com aparência muito mais saudável, cumprimenta seu sobrinho com um sorriso. Quando Alex pergunta sobre seus pais, ela o tranquiliza, dizendo que está tudo bem, mas Alex não acredita nela e tenta tirá-los do transe, exigindo uma explicação, e a voz de Gladys se aguça, ordenando que ele suba para seu quarto e avisando que não jantará naquela noite. Na manhã seguinte, Gladys ordena que Alex sente-se à mesa, onde seus pais permanecem perfeitamente imóveis, e o avisa para nunca falar na escola sobre a condição deles ou sobre ela. Então, na frente de Alex, ela pega o graveto, amarra o cabelo de seus pais a ele e o quebra ao meio, e em seu estado de ausência mental, os pais de Alex começam a se esfaquear com um garfo. Com Alex gritando, implorando para que parassem. Finalmente, Gladys mergulha seu graveto na água e os pais congelam mais uma vez, e sua tia lembra que se ele não obedecê-la, as coisas só piorarão, e Alex promete permanecer em silêncio sobre tudo o que está acontecendo. Abalado, o garoto vai para a escola sem contar a ninguém uma palavra. Após a aula, ele volta para casa e Gladys ordena que ele alimente seus pais com sopa, e ele obedece, tornando-se sua responsabilidade diária. Uma noite, Alex entra no quarto de Gladys. Ela está deitada no chão, frágil, pálida e fraca novamente, e preocupado,
ele pergunta o que poderia fazê-la se sentir melhor, e com um ar de arrependimento, Gladys admite que esperava contar com seus pais, mas eles eram fracos demais. O garoto sugere levá-la a um hospital, mas sua tia insiste que ninguém lá poderia ajudá-la. E só Alex poderia tentar, ordenando que ele trouxesse um item de cada um de seus colegas de classe, embora o pedido aterrorize. Alex pergunta se ela irá embora assim que melhorar, e Gladys finge se ofender, mas mente, prometendo que o fará. No dia seguinte, enquanto os outros jogam basquete, Alex entra sorrateiramente na sala de aula e rouba as etiquetas de identificação de seus colegas. Justine o pega na saída e pergunta gentilmente se está tudo bem, observando como ele está incomumente quieto e retraído, e Alex mente, dizendo que está bem, e a professora lembra que ele sempre pode falar com ela. Naquela noite, Alex leva as etiquetas roubadas para Gladys, e mais tarde assiste enquanto ela realiza um ritual estranho com elas e então toca um sino. Para seu horror, seus colegas começam a chegar em casa, em transe. Na manhã seguinte, Alex senta-se em sua mesa em uma sala de aula vazia quando a professora entra. Gladys começa a preparar o pai de Alex para o interrogatório e mais tarde avisa que a polícia está vindo, ordenando que ele ajude na limpeza, e para evitar suspeitas, ela envia temporariamente as crianças para a floresta. Mais tarde, detetives chegam, mas Alex não diz nada. A essa altura, Gladys o tem cuidando não apenas de seus pais, mas das outras crianças também. Uma tarde, Alex percebe um carro de polícia estacionado do lado de fora. Dentro de casa, ele encontra o oficial Paul em transe, e Gladys aparece e calmamente diz a Alex para se preparar, pois eles partirão amanhã, também avisando para não cruzar a linha de sal. Naquela noite, Alex espia pela janela e vê um carro estacionado. Dentro, Justine e Archer planejam seu próximo movimento, e Paul sai de casa, depois volta, e eles decidem entrar. Em pânico, Alex rapidamente calça seus sapatos, preparando-se para correr. Justine e Archer entram na casa e Alex tenta avisá-los do perigo. De repente, Justine descobre Paul hipnotizado, em sua tentativa de alcançá-lo, não percebe que cruzou a linha de sal, e instantaneamente Paul ataca ela e James ataca Archer. Archer consegue se defender de James por um momento, mas Justine é forçada a fugir. Desesperado para chegar ao quarto de Gladys, Alex cruza a linha também, e seus pais imediatamente se voltam contra ele, e o garoto corre e se tranca no quarto de sua tia. Justine revida contra Paul, arrancando a pele de seu rosto com um descascador de legumes, mas ele continua avançando e começa a sufocá-la. Archer perde de vista James por um segundo, e de repente James o ataca, empurrando-o para o porão. Justine pega a arma de Paul e atira em sua têmpora, então desce para o porão e lida com James. Archer rasteja mais fundo no porão, gritando pelo filho, mas não há resposta. Enquanto isso, Alex encontra o graveto de sua tia, repete as mesmas manipulações e amarra uma mecha do cabelo de Gladys a ele. Lá dentro, Gladys força Archer a estrangular Justine, e justo quando ela está prestes a perder a consciência, Alex quebra o graveto ao meio, e as crianças libertas irrompem do porão através de janelas e portas, voltando-se contra Gladys. Com os olhos ardendo de fúria e sede de vingança, perseguindo a bruxa má pelas ruas escuras da cidade, Gladys tenta escapar, mas as crianças a cercam por todos os lados, implacáveis, atacando sua algoz, despedaçando-a até seu corpo ser destruído. O mal antigo foi finalmente destruído pelas mãos de suas vítimas. Após a morte da bruxa, todos sob sua influência mágica foram instantaneamente libertados de seu controle. Archer, que acabará de estrangular Justine, volta a si e se afasta dela horrorizado, e o pai abalado corre para fora de casa, procurando desesperadamente por seu filho Matthew entre a multidão de crianças libertas, seu coração doendo com uma mistura de esperança, medo e culpa por tudo que aconteceu. Justine, ainda tossindo pela tentativa de estrangulamento, aborda cautelosamente um Alex trêmulo, que está vivo e fisicamente ileso, mas seus olhos traem o terror que ele suportou. Os pais de Alex nunca se recuperam da influência mágica da bruxa. Suas mentes foram irreversivelmente danificadas pelo controle prolongado, deixando-os para passar o resto de seus dias em uma instituição especializada. E Alex, agora órfão, é acolhido por uma tia bondosa, pronta para cercar seu sobrinho traumatizado com cuidado e compreensão. Todas as crianças desaparecidas retornam aos seus pais, gradualmente recuperando sua capacidade de falar e interagir com o mundo. O que você acha? Essas crianças podem voltar a uma vida normal? Ou suas mentes estão marcadas para sempre? E os traumas reais não sobrenaturais podem desaparecer completamente sem deixar vestígios?